Bom dia, na aula de hoje vamos estudar sobre anestesiologia. Então, dentro deste conteúdo, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre os tipos de anestésicos utilizados, os tipos que existem hoje, os tipos que existiam na odontologia e não são mais utilizados, tá? E compreender um pouquinho também sobre a técnica anestésica de uma forma bem superficial, né? Porque não é da competência de vocês realizar a técnica anestésica, mas pelo menos saber entender os tipos de técnicas que existem, tá? E aprimorar aí o conhecimento de vocês. Então, a anestesia local, ela é o quê? É definida como um bloqueio reversível da condução nervosa, determinando aí perda das sensações em nível local, sem alteração do nível de consciência. Então, nada mais é do que um bloqueio que é reversível, né? A gente determina ali um bloqueio, bloqueando a passagem de sódio pelos canais de sódios que existe na membrana do neurônio. Então, para que haja dor, precisa acontecer essa condução nervosa, precisa ocorrer uma passagem de sódio, né, por dentro dos canais de sódios que existem na membrana do neurônio, e isso é refletido em dor, por isso que a gente sente dor. A anestesia, ela nada mais é do que o bloqueio desse canal de sódio. Sem a passagem do sódio por esse canal, então a gente não tem dor, a gente acaba causando um bloqueio da condução nervosa. Então, é bem, assim, resumidamente falando, é isso. E determinado pela perda da sensação, tudo reversível, tá? Nível local, e não altera o nível de consciência. Não é aquela anestesia geral, que é dada geralmente em hospitais para fazer cirurgias maiores, mas a anestesia local, aquela que vai servir para a gente trabalhar em um dente, em uma região específica, uma cirurgia localizada na boca, nós utilizamos a anestesia local. E atualmente nós temos dois tipos, né, de anestésicos, dois grupos, na realidade. Tem um que nós utilizamos com mais frequência e o outro grupo não é mais utilizado. Então, nós temos dois grupos. O grupo amida, que é das aminas terciárias, é o que nós utilizamos mais com frequência na odontologia, e tem do grupo éster. O do grupo éster não são utilizados mais, tá? É apenas um que não é de forma injetável, mas sim de forma tópica, que a gente vai ver mais adiante, que é a benzocaína. Mas o mais utilizado mesmo são do grupo amida, e nós vamos conhecer cada um deles. Antes de chegar no amida, vou citar quais os tipos, né? Podem anotar aí, porque eu acredito que aqui não tem. Então, anotem os tipos de anestésicos, né, que existem do grupo éster, dos ésteres, que são a cocaína, procaína, cloroprocaína, benzocaína e tetracaína. De todos esses, o que nós utilizamos no ramo da odontologia, que é de forma tópica e não injetável, é a benzocaína. É o famoso anestésico tópico. E do grupo amida, nós temos, que são as aminas, né? São as aminas terciárias. Nós temos a lidocaína, nós vamos estudar mais adiante, a bupivacaína, mepivacaína, prilocaína, e assim a gente vai conhecer a articaína também, ropivacaína e etidocaína. Esse grupo de anestésico das amidas, ele tem um potencial alergênico menor, e são bastante eficazes, né? Por isso que a gente não precisa mais lançar mão dos ésteres, porque eles apresentam um potencial alergênico maior, apresentam uma maior toxicidade. Então, os mais utilizados, como diz aqui, né, escrito no slide, na odontologia, são as aminas terciárias, que é o grupo amida, com propriedades hidrofílicas e lipofílicas, ou seja, tem uma boa solubilidade, uma boa afinidade com água e com lipídios, uma região de gordura, sintetizados na década de 40.
Os anestésicos do grupo amida são uma alternativa menos tóxica, como eu falei, mais efetiva, né, e com potencial alergênico menor que os anestésicos do tipo ésteres. Então, a apresentação dos anestésicos, eles vêm dessa forma aqui em tubetes, como mostra aqui. Tá vendo? Nessa imagem a gente tem um de cada tipo de anestésico aqui, mas todos vêm dentro desse tubete. Cada tubete ele tem 1,8 ml de solução. E dentro desse tubete anestésico, a gente tem algumas substâncias, né, para compor a solução anestésica, não somente a substância pura, ou seja, a lidocaína pura, a articaína pura, não, a gente tem a associação de algumas substâncias. Então, nós temos dentro do tubete anestésico, que esses tubetezinhos podem ser de plástico ou de vidro, os que são melhores, né, e também mais caros são o de vidro, mas existe também o de plástico. Então, aí existe o que? 1,8 ml de solução. E dentro desses tubetes apresenta o que? O sal anestésico, que no caso é do tipo amida, que é o que a gente mais utiliza, né? Não são mais utilizados do grupo ésteres. Temos os vasos constrictores, que lá no último slide, se eu não me engano, a gente explica um pouquinho mais o que são vasoconstrictores, são substâncias que vão dar uma eficácia maior também ao anestésico. Vai reduzir a toxicidade, ele prolonga o efeito do anestésico e a gente vai conhecer que tipos de vasos constrictores existentes. Então, existe o vasoconstrictor dentro do tubete, conservante do vaso e temos alguns veículos que não têm propriedade farmacológica, que são a água destilada, cloreto de sódio e ácido cítrico. Isso não tem no slide, então eu citando, vocês podem ir anotando para saber a composição de um tubete anestésico. E esses tubetes, né, eles vêm dentro da caixa. Aqui nós temos no mercado o exemplo, né, de vários tipos aqui, tanto de marcas e de soluções diferentes, né? E aqui embaixo, escrito Benzotope, é a do tipo éster, que a gente usa, que é a benzocaína, para anestesia tópica. Vamos conhecer um pouquinho mais de perto cada um deles. E aqui, como eu falei, a benzocaína, tá? Do grupo éster, é o único atualmente empregado na odontologia, não possui a parte hidrofílica, por isso que é importante, antes de realizar, de aplicar o anestésico tópico, geralmente a gente utiliza antes da injeção, né? Ele não é utilizado de forma individual. Eu vou utilizar só a benzocaína para anestesiar, fazer um procedimento odontológico ou realizar uma cirurgia oral. Não, a gente utiliza para diminuir, né, a sensibilidade dolorosa na hora da injeção, na hora da inserção da agulha, né, para realizar de fato a anestesia com do grupo amida. Então, o anestésico tópico ele vem previamente à inserção da agulha. Por isso que é importante secar bastante a região da mucosa que vai aplicar, porque se aplica em mucosa, não aplica diretamente no dente, né? Aplica no fundo de sulco vestibular, na região da gengiva. E para que ele tenha uma boa eficácia, para que funcione da maneira correta, precisa secar bem a região da gengiva, né? A região dessa mucosa aplica porque ele não tem essa afinidade com a água. Então, se ele tiver ali a região da gengiva, da mucosa, tiver em contato com saliva, tiver umedecido, ele não vai ter uma boa eficácia a benzocaína. Então, a gente seca e faz a aplicação desse anestésico tópico, espera dentro de 5 a 7 minutos por aí, para em seguida fazer a inserção do anestésico de forma líquida. Né? É inadequado, então, para injeção e a sua função é anestesia tópica. E aí vamos falar da nossa primeira solução anestésica mais utilizada, a mais famosa, né? Que é o queridinho, vamos dizer assim, né? O queridinho dos dentistas. É a lidocaína. É o anestésico mais utilizado em odontologia e foi o primeiro anestésico do grupo amida. A sua concentração mais comum é de 2%. Então, é importante também, cada anestésico, ele vai vir lá em uma concentração, né? Geralmente a lidocaína, ela vem em 2%, mepivacaína 3%, prilocaína 3%, bupivacaína 0,5%, tá?
podem ter outras concentrações, né? Lidocaína 3% pode existir, mas a mais comum é a de 2%. A sua dose máxima recomendada em adultos é de 7 tubetes anestésicos. Isso aqui, na verdade, não é uma regra, porque para a utilização dos anestésicos é necessário realizar uma conta baseado no quilo do paciente, no peso do paciente, quantos quilos aquele paciente tem. Então, a gente não pode tomar isso como verdade, né? Até porque existe também a dosagem máxima, né, de cada anestésico, ou seja, cada anestésico, independente do peso do paciente, né, porque um paciente tem 200 quilos, que eu vou poder inserir ali 20 tubetes de anestésico, 30 tubetes, só porque ele tem um peso maior. Não, a gente pode fazer uma conta, né, para saber, para chegar em quantos tubetes aquela pessoa pode tomar, a depender do seu peso. Porém, o máximo, independente do peso, é de 7 tubetes. Eu posso ter uma pessoa que tenha 30 quilos, né? Geralmente uma criança tem 30 quilos. Eu não necessariamente vou precisar utilizar a sua dose máxima, que é de 7 tubetes. Não, eu vou fazer uma conta baseada no seu peso e pode dar ali um valor de 4 tubetes. Então, eu não posso passar de 4 tubetes. E vai ter um paciente que tem 60 quilos, geralmente um adulto, 65, 70 quilos, aí eu posso utilizar aí até a sua dosagem máxima, que é 7 tubetes, tá? Então, existe uma diferença aí, a depender do peso do quilo do paciente. Porém, recapitulando, um paciente que tem 1 quilo, né, um peso maior, um peso elevado, 150 quilos, quando a gente fizer a conta baseada no seu peso, vai dar a quantidade maior de anestésico, mas eu não vou poder utilizar só porque a conta está me dizendo, eu vou ter que respeitar a dosagem máxima que o anestésico tem, que é de 7 tubetes, enfim. E ele é comercialmente associado a epinefrina, norepinefrina e adrenalina. O que é isso? São os vasos constrictores que eu falei lá no início, que cada tubete ele vai ter um vaso constrictor, que vai ter essa função de prolongar o seu efeito, né, o efeito do anestésico, porque sem o vasoconstrictor, o efeito, a duração da anestesia ia ser muito rápida. Então, o vasoconstrictor, ele, como o próprio nome já fala, ele vai causar uma vasoconstricção, ou seja, uma diminuição no calibre do vaso. Quando a gente causa uma diminuição no calibre desse vaso, a gente promove um maior efeito da anestesia, do sal anestésico, além de outras funções que a gente vai ver mais lá na frente. Então, esses são alguns exemplos de vasoconstrictores. Pode estar associado, né, a epinefrina, norepinefrina, adrenalina. Tem a felipressina também, enfim. Depois a gente vai ver com mais calma. Um outro tipo de anestésico muito utilizado também é a mepivacaína. Ele é também amplamente utilizado na odontologia. Ele vem em concentração de 3%, geralmente é classificado como um anestésico de duração intermediária, potência e toxicidade 2 vezes maior que a lidocaína. Então, ele é um pouco mais potente e pode apresentar um pouco maior risco de toxicidade, maior do que a lidocaína, né? E a mepivacaína é um anestésico de escolha quando precisa utilizar ele sem vaso. Existe a opção do anestésico sem vaso, né? Que não tem aquele vaso constrictor, não tem adrenalina, noradrenalina. Em que situações é que na odontologia a gente utiliza os anestésicos sem vasos? Hoje, atualmente, né, com o avanço dos estudos, já se comprovou que não existe assim tanto risco, né, de você utilizar um anestésico com vaso em um paciente hipertenso, contanto que o paciente esteja controlado, esteja, né, com a pressão ali no nível ali ideal para o procedimento odontológico, contanto que ele esteja tomando as suas medicações e contanto que eu use também a quantidade de anestésico ideal. Por exemplo, um paciente hipertenso, um paciente diabético, um paciente cardiopata, ele pode fazer o procedimento odontológico, pode utilizar, né, a anestesia. Isso já caiu por terra de que pacientes, de que grávidas, né, gestantes, quem está amamentando ou quem tem problema no coração, né, um cardiopata, quem é hipertenso diabético, não pode utilizar anestésico, não pode fazer procedimento odontológico, isso já caiu por terra. Na verdade, o contrário, nem quem é essa classe, esse grupo de pacientes que apresentam essas condições,
precisam do tratamento odontológico, porque aí sim pode se tornar um risco maior, né, de agravar a sua condição, de agravar a sua doença sistêmica, a sua hipertensão, a sua diabetes. As grávidas também precisam fazer o procedimento odontológico quando necessário, enfim. Então isso já caiu por terra, principalmente em relação ao uso dos anestésicos. Pode sim utilizar, né, contanto que a gente siga as regras, a gente siga o que é recomendado, a quantidade do anestésico ideal. Geralmente a gente usa 2 tubetes de anestésicos nessas condições, o tipo do anestésico também, tá? Então, mas ainda existe, né, profissionais que gostam dos anestésicos sem vaso, se sentem mais seguros, porém eu acredito que não é tão viável hoje em dia, porque um paciente, por exemplo, que está com uma pressão elevadíssima, 18/10, 18/11, é um paciente que jamais a gente pode colocar, né, na nossa cadeira e realizar um procedimento, mesmo que seja anestésico sem vaso, porque o vasoconstrictor, ele eleva a pressão, né? Então existe um limite. Até determinado valor eu posso realizar o procedimento com anestésico. Até determinado valor não posso fazer procedimento nenhum, né? Por exemplo, uma pressão 18, 19, 20/11/12 é um paciente que jamais eu vou poder fazer qualquer tipo de procedimento nele, muito menos realizar uma anestesia. Preciso compensar esse paciente, ele precisa estar controlado. Então assim, mas existe, né, essa opção, e a mepivacaína é a que está mais associada, é a que está mais utilizada, né, sem o vaso, e é a que mais utilizam em determinadas situações, em determinados casos. Mas enfim. Bupivacaína já é um anestésico que tem uma duração altíssima, né? Ele é potente 4 vezes mais do que a lidocaína, toxicidade também 4 vezes menor. E a anestesia, ela pode persistir de 5 a 9 horas, então é uma duração aí bem prolongada. Em tubetes anestésicos é encontrado na concentração de 0,5, com ou sem vasoconstrictor. Esse é um tipo também de solução anestésica encontrado na odontologia. Para procedimentos mais longos, né, que a gente vai ter uma cirurgia bem mais demorada, pode-se lançar a mão da bupivacaína. Porém, procedimentos menos demorados, né, mais rápidos, não tem necessidade, porque o paciente fica anestesiado por muito tempo. Imagine, 5 a 9 horas anestesiado. A prilocaína é um outro tipo, né, de anestésico, tem toxicidade 2 vezes maior que a lidocaína. A dose máxima recomendada é de 6 tubetes. Como eu falei, cada anestésico vai ter ali a sua dosagem máxima, tá? E, na verdade, essa dosagem, o ideal não é ser por tubete, mas ser por miligramas, né? Que a gente tem para cada anestésico. Então, por exemplo, a lidocaína, a dosagem máxima é de 300 miligramas, a prilocaína de 400, a bupivacaína de 90 miligramas, a articaína de 500 e a mepivacaína de 300 miligramas, tá? Porque assim, por que é em miligramas? Porque em cada anestésico a gente tem uma gramatura, né? 2% de lidocaína significa dizer que existe 2 gramas de lidocaína em 100 ml, né? Então, significa dizer que a gente tem 2 gramas de sal em 100 ml de solução. Então, a gente faz essa conta, né, baseada em miligramas. Então, para cada anestésico tem essa dosagem máxima. Comercialmente encontrado na concentração de 3% e existe associado ao vasoconstrictor felipressina, né? E a sua potência e duração é muito semelhante à lidocaína.
A articaína foi aprovada para uso nos Estados Unidos em abril de 2000, comercialmente é encontrada na concentração de 4% e possui a adrenalina como vasoconstrictor. Sua dose máxima, aqui no slide fala que é de 6 tubete, mas a gente já viu que em miligramas a sua dosagem máxima é de 500 miligramas e é contraindicado para pacientes que são alérgicos à sulfa, né? A articaína não pode ser utilizada aqueles pacientes que têm que tem alergia à sulfa. Então, aqui a gente tem a representação da articaína de 100 e de 200. Então, cada anestésico também, ele tem um tempo de latência, né? Que é o quê? O tempo que demora para fazer efeito. Cada um tem um tempo diferenciado. A lidocaína, por exemplo, tem um tempo de latência de 4 minutos. A mepivacaína também de 4 minutos. Prilocaína também. A articaína é mais rápida, né? Ela diz que ela tem uma maior infiltração no tecido ósseo e ela tem aí uma latência de 2 minutos. E a bupivacaína tem um tempo de latência de 8 minutos. E aqui, por fim, né, temos os vasos constrictores, que são aquelas substâncias que têm a função específica, né, tem as funções específicas dentro do tubete anestésico. Então, o efeito da ação do vasoconstrictor é prolongar a duração do anestésico local. Ele prolonga, porque ele promove, né, aquela diminuição do vaso, enquanto que reduz simultaneamente sua toxicidade e aumenta a sua eficácia e segurança. Alguns exemplos, temos a adrenalina, a mais utilizada, mas também tem a epinefrina, noradrenalina, norepinefrina, fenilefrina e felipressina. É importante avaliar a condição sistêmica do paciente, né? Cuidado especial para o hipertiroidismo, cuidado relativo com hipertenso, diabetes e outras doenças cardíacas. Então, para cada tipo de alteração sistêmica, doença que o paciente apresente, a gente tem uma preferência, né, para utilizar determinado sal anestésico e determinada vasoconstrictor, certo? Mas isso aí não é muito da competência de vocês saber, mas o importante é saber isso, né? Que para cada condição existe, para alguém que tem hipertiroidismo, existe o sal anestésico de escolha, existe a preferência para o vasoconstrictor, para aquele que é hipertenso e diabético. Porém, todos os pacientes podem ser anestesiados com vasoconstrictor, contanto que estejam controlados, contanto que estejam compensados em relação à sua condição sistêmica atual. E aí nós finalizamos, tá, o nosso conteúdo de anestesiologia. E qualquer dúvida, como sempre, estarei à disposição, né? Acredito que tenha ficado claro que o mais importante para vocês, né, como curso de técnico, é saber os tipos de anestésicos existentes, a sua composição, a sua apresentação, né, que é em tubetes. Acredito que o mais importante, né, o que está dentro da competência, da atuação profissional de vocês é isso. E aí, qualquer dúvida, estarei à disposição como sempre. Até a próxima. Tchau, tchau.